fiel a tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco por meio da tua palavra. Usa a vida dele, nós oramos e te pedimos em nome do Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. A luz. Amém. Opa. Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Nós louvamos a Deus porque estamos aqui reunidos nesse domingo do Senhor para juntos ouvirmos a sua palavra, meditarmos nas verdades de Deus e sermos edificados por ela. Vamos continuar as nossas exposições no livro do profeta Zacarias. Vamos avançar mais um pouquinho, na compreensão deste livro inspirado por Deus e que tem muito a nos ensinar ainda nos seus capítulos subsequentes, das quais nós já vimos boa parte deles. Então, antes de começar a pregar, eu quero pedir, como sempre peço de costume, que os irmãos tenham paciência comigo. É um livro difícil, os irmãos têm visto, então isso pode gerar um certo desânimo, em princípio, mas eu quero a paciência dos irmãos, para, com paciência, a gente entrar no texto, aprender o que o texto diz e, obviamente, aplicar nas nossas vidas. E também porque, especialmente, essa passagem aqui, ela traz alguns desafios para a gente, desafios teológicos. Para mim seria muito mais fácil, por exemplo, pregar em passagens que são autoexplicativas, são de fácil interpretação. Mas esse texto que nós vamos falar aqui, ele traz algumas dificuldades e por isso eu preciso da atenção dos irmãos e também de um esforço aí para a gente poder juntos caminhar na compreensão dessa passagem, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias então em Zacarias capítulo 6, nós vamos ler do verso 9 ao verso 15, abra aí a sua Bíblia, Zacarias capítulo 6, dos versos 9 ao 15. Não estou entendendo, Natan. Orar pelas crianças, é verdade. Fica fazendo assim. Tá mais difícil que interpretar Zacarias isso aí. Então, as crianças, por favor, aqui à frente. Vou pedir ao pastor que faça essa oração. Cadê o microfone? O microfone para o reverendo. Amém, irmãos. Vamos orar pelas crianças nesta noite, agradecer a Deus pela vida delas, esse momento especial em que nós nos reunimos aqui para juntos cultuarmos ao nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Heitor? O Heitor está dando risada aqui, viu? Feliz, não sei se é com a beleza minha ou do Bruno. Não tem um dente, está dando risada, né? Tá certo. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela vida das crianças. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na presença da Tua em oração e queremos Te louvar e Te agradecer, ó Deus, neste momento, pela vida das crianças desta igreja, que se reúnem aqui, ó Deus, atendendo também ao chamado, à convocação do Senhor para esta celebração, adoração ao Teu santo e bendito nome, Pai. A nossa oração é de gratidão pela vida de cada uma delas. A nossa súplica é para que o Senhor abençoe, a fim de que elas, ó Deus, neste ato de culto prestado a Ti, elas também compreendam tudo aquilo que nós, Teu povo, realizamos aqui nesta noite, ó Pai, neste ato de adoração a Ti. A nossa súplica é também para que elas compreendam a palavra do Senhor e o Teu Santo Espírito, que entre nós está e em nós habita e habita cada uma dessas crianças, traga também iluminação, compreensão da palavra Tua, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que elas cresçam
na graça e no conhecimento do Senhor, advindos da palavra do Senhor, e que elas cresçam amando ao Senhor Deus sobre todas as coisas, Pai. Esta, ó Deus, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, e amém, Senhor. Então hoje o nosso irmão presbítero Bruno vai pregar no texto de Zacarias capítulo 6, 9 a 15. E o tema é o renovo e a promessa do Messias. E ele vai nos falar hoje, Ju, Guilherme, viu, Elô? Então o tio Bruno vai falar hoje, olha só que interessante. Ele vai falar sobre o rei sacerdote que edifica o templo do Senhor. E nós vamos aprender hoje quem é este rei sacerdote, tá bom? Que Deus abençoe. Podeis assentar. Amém. Irmãos, vamos ler então, versículo 9, Zacarias 6. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: toma dos que foram levados cativos, a saber, de Heldai, de Tobias e de Gedaías, os quais vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas e põe-as na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E fala-lhe, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E estas coroas serão para Relém, para Tobias, e para Gedaías, e para Ren, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós, e isto sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Amém. Senhor, fala conosco nesta noite, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua palavra e ser edificados por ela, como nós já oramos aqui. O Senhor é o nosso pastor, é o nosso mestre, e que apesar das minhas limitações e fraquezas, o Senhor possa nos ensinar nesta noite. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós concluímos a sessão que foi marcada pelas 8 visões de Zacarias. Eu expus para os irmãos visão após visão. E percebemos que todas elas, de alguma maneira, estavam ligadas à reconstrução do templo e também à reconstrução da cidade de Jerusalém. Todas as visões, com as suas dificuldades proféticas, de alguma maneira, os irmãos perceberam, apontava para esse momento pontual e contextual na qual Israel estava ali inserido. Acho que o microfone está sobrando um pouquinho aqui. Se puder tirar um pouquinho do agudo lá do médio, não sei quem é que está. O sonoplasta fugiu. Meus irmãos, muitos consideram essa passagem que nós lemos aqui como uma espécie de continuidade da perícope anterior, que tratava aí da 8ª visão de Zacarias, dos carros. Eles fazem isso apesar de desconsiderarem, em alguma medida, essa mudança brusca que existe no texto, não só no texto propriamente dito, mas na linguagem também e até mesmo na teologia, né? Quiçá da própria aplicação da passagem. A gente percebe que há uma ruptura do versículo 8 para o versículo 9, iniciando aí, portanto, uma nova sessão do que Zacarias está transmitindo aí inicialmente para o povo de Israel. E nós vimos aqui, se atentem para isso, todas as visões que nós estudamos aqui, de alguma maneira estavam apontando para esse encorajamento de Deus por intermédio do profeta Zacarias para estimular o povo para a reconstrução do templo e da cidade. E diante de todos os desafios dessas passagens, talvez você esteja se perguntando aí qual é a relevância, disso para a sua vida. O que eu, particularmente, tenho a ver
com a reconstrução do templo. Eu me esforcei muito aqui, possivelmente eu tenha fracassado em muitos dos sermões, em aplicar essas passagens, né? No entanto, você deve estar se perguntando aí, o que eu tenho a ver aí com a reconstrução do templo de Jerusalém e com o sumo sacerdote Josué, com esse homem cujo nome é tão bonito, chamado Zorobabel, né? O que isso tem a ver com a minha vida? Então eu chamo a sua atenção para você perceber que, mais do que nós possamos imaginar, esses textos dizem muito a respeito de nós aqui, Igreja Presbiteriana da Vila Jaguara, os irmãos verão no decorrer da exposição do sermão. Então o que essa passagem de maneira direta está nos ensinando? Ela trata da coroação, se atentem para isso, da coroação simbólica de Josué, o sumo sacerdote, como uma figura messiânica, apontando aí para o Messias. A passagem em si, os irmãos já devem ter percebido, ela é rica em muito simbolismo e aponta para o rei, hífen, ou barra, se você preferir, sacerdote, que é chamado no texto de renovo, eu vou explicar isso para os irmãos, e, portanto, aqui de maneira direta, aponta para o futuro de Israel e também de toda a humanidade, os irmãos vão perceber aí. Então, o nosso primeiro bloco vai do verso 9 ao verso 11, que nós veremos aí Josué sendo coroado. Primeira lição que nós aprendemos na passagem é que o sumo sacerdote Josué aí, ele é coroado. A nossa perícope se inicia, portanto, no verso 9, da mesma maneira que ocorre em outras passagens do livro de Zacarias. Se os irmãos observarem lá no versículo 1 do profeta Zacarias, aparece a expressão aí, o Senhor se dirigindo ao profeta, e o profeta escreve, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Como eu disse para os irmãos, nós não sabemos o que isso essencialmente significa, o que significa vir a mim a palavra do Senhor. Zacarias podia estar tendo uma visão, podia estar tendo uma revelação, podia estar recebendo uma palavra audível da parte de Deus, né, ou de outra manifestação teofânica, nós não sabemos o que isso necessariamente significa, mas é um refrão que aparece aí no desenvolver do livro de Zacarias. O que vem a seguir no verso 10, não mais como nós costumeiramente estávamos vendo, aparece aí seres, objetos ou pessoas misteriosas que necessitam de um esforço exegético, interpretativo, né, como nós estávamos acostumados. Mas o que nós vemos no verso 10 aí são homens reais vindo do exílio babilônico, a quem o profeta deveria de alguma maneira se dirigir a eles e interagir com esses personagens reais que aparecem no texto. Zacarias aí cita o nome deles, né, são nomes judaicos do período do segundo templo, e são nomes nada bonitos, né? Eudai, Tobias, Gedaías e um tal de Josias, filho de Sofonias. Quase que fica quase que musical, né? Ias, tantos Ias aí que chama a nossa atenção. E veja, apesar de haver muitos teólogos que sugiram que essas pessoas aí, de alguma maneira, são apenas representações simbólicas de Israel como um todo, quase que uma espécie de alegorização da nação de Israel, os dados que nós encontramos no texto são bastante significativos, né? Ele está dando nomes reais de pessoas reais. Inclusive, no escopo do texto, os irmãos vão perceber que essas pessoas interagem aí com Josué, que é um personagem real aí também. Então, nós devemos entender que é natural que nós devemos interpretar e vê-los como pessoas, de fato, de destaque, né, entre o povo de Israel, e que possivelmente, meus irmãos, atentem para isso, lideravam essas comitivas do povo de Israel que estava retornando do exílio. Essas pessoas possivelmente eram pessoas importantes da nação de Israel e que eram pessoas de alta estirpe que lideravam essas comitivas que estavam voltando do exílio agora para a cidade que estava iniciando ali a sua reconstrução, né? O retorno dos exilados para a terra de Judá. Primeiro, porque é difícil nós imaginarmos aí apenas 3 ou 4 homens fazendo uma viagem de retorno do exílio, né? Quem estava voltando do exílio era uma nação, não eram apenas 3 ou 4 pessoas. Então eles representavam ali uma liderança judaica dessas comitivas de muitos judeus que estavam voltando para a terra. Além disso, o fato de o profeta receber deles no texto, verso 11, ouro e prata, recebe deles ouro e prata, indica aí que eles eram pessoas
ricas, que tinham ali uma certa quantidade de pertences, né? E isso não é comum quando nós falamos de exilados que estavam em terras estrangeiras. Portanto, nós devemos interpretá-los como homens influentes que lideravam uma multidão de pessoas e aí acumulavam essas riquezas, né, dessa multidão toda, atendendo aí o pedido do profeta Zacarias. Outra observação importante é que aí é citado um homem chamado Josias, filho de Sofonias. Ele cita filho de Sofonias porque possivelmente também Sofonias era uma pessoa importante também desse período aí. Eu fui pesquisar e esse Sofonias aqui não é o profeta Sofonias que os irmãos encontram no Antigo Testamento. É outro Sofonias. Sofonias possivelmente, talvez de maneira até assustadora, era um nome bastante comum na época, pelo jeito, né? Ninguém colocaria hoje o nome do filho de Sofonias, né? Mas enfim, parece um homem comum naquela época, talvez um homem muito até respeitado. Josias, filho de Sofonias, né? Josias talvez nem fosse tão importante, mais importante fosse o pai dele aí. O verso 11 indica o que Zacarias devia fazer ao encontrar com esses homens que estavam vindo da Babilônia. Coletar deles prata e ouro para fazer uma coroa. E aqui começa o coração do nosso sermão. Fazer uma coroa para colocar na cabeça do sumo sacerdote Josué. Primeiro, observem que a palavra aparece no plural, aí, coroas, né? A palavra no hebraico aí, ela é uma palavra pluralizada. Mas percebo também o destaque de que uma dessas coroas deveria ser colocada na cabeça do sumo sacerdote Josué. E eu tenho destacado para os irmãos aqui, eu espero que os irmãos tenham prestado atenção nos outros sermões, que nesse processo da reconstrução do templo e da cidade de Deus, Deus tem se valido de duas figuras de autoridade. O primeiro deles era o sumo sacerdote Josué, que era responsável pela liderança espiritual do povo de Israel, lidando ali com as questões litúrgicas e culticas da nação de Israel, e também o rei vassalo Zorobabel, que era uma espécie de autoridade política, uma autoridade civil, uma espécie de governador ali, de rei, na verdade, sobre o povo de Israel, uma liderança civil e política. Então essas duas figuras eram importantes. E aqui nesse texto, como nós já vimos em outra passagem, Zacarias se atém, por ordem de Deus, a coroar o sumo sacerdote Josué. Paramos aqui para começar a entender essa passagem. O que nos surpreende nesse primeiro bloco aqui, meus irmãos, é um sumo sacerdote, caminhem comigo, receber uma coroa feita pelo profeta. O sumo sacerdote Josué, como eu tenho destacado para os irmãos, ele era um representante religioso da sociedade judaica. O representante político, e que inclusive era da linhagem real, era Zorobabel. Era bastante lógico, pelo fluxo, né, do próprio costume judaico ali, era esperado que quem fosse coroado ali fosse o príncipe de Israel. Fosse o príncipe de Israel, descendente de Davi, Zorobabel, e não o sumo sacerdote Josué. Na cultura judaica, coroas eram feitas para reis e não para sacerdotes. Se coroa quem é da linhagem real e não quem é líder do culto religioso, da parte religiosa de uma nação. Colocar uma coroa em Josué era um ato inicialmente de alguma maneira subversiva e que deve, na verdade, nos obrigar aqui a interpretar o texto como um ato profético, um sinal que antecipava aqui uma figura diferente. Alguém que, caminhem comigo, seria um sacerdote e rei ao mesmo tempo. Os irmãos aqui, eu acho que já imaginam de quem nós estamos falando aqui, né? Sim, os irmãos acertaram aí no coraçãozinho de vocês. Estamos falando aqui do Messias. O Messias esperado, né, pelo imaginário judaico. Ele deveria deter, consubstanciar em si mesmo esses dois ofícios, rei e sacerdote. Nós vamos falar sobre isso melhor adiante. E também, de alguma maneira, demonstra o que Deus está fazendo no povo aqui, reunindo a sua nação para fazer algo muito maior. Há um destaque aqui, irmãos, inicialmente pelo profeta Zacarias,
quanto à condição de Israel. E esse primeiro bloco eu quero aplicar nesse sentido. Nós estamos vendo aqui pessoas que estão saindo do cativeiro, sendo responsáveis a construir uma coroa para o sumo sacerdote Josué. E a ideia aqui, objetivamente, eu não tenho dúvidas disso, é mostrar uma espécie de mudança de situação da nação de Israel. De um cativeiro agora, né, para confeccionar coroas para coroar o sumo sacerdote. Há duas palavrinhas que eu quero que os irmãos olhem para o texto. Pega a sua Bíblia aí e olhem para o verso 10. A palavrinha que aparece aí, que é o coraçãozinho do verso 10, é a palavra cativos. Toma dos que foram levados cativos. Eles estavam numa condição de exílio, de cativeiro. A palavrinha-chave do verso 11 é coroas. Cativos e coroas. Você percebe aí já um salto, uma gradação, que mostra aí uma espécie de vindicação da nação de Israel. Os cativeiros, ou os cativos, seriam agora coroados, especialmente o sumo sacerdote Josué. Isso mostra Deus mudando a situação do seu povo, Deus subvertendo, invertendo a situação do seu povo. E isso nos mostra, irmãos, muito a respeito de Deus e a respeito de nós. Deus tem pensamentos positivos para o seu povo e não permite que os seus filhos sejam esmagados e oprimidos para sempre. O cativeiro, o exílio, uma hora tem que chegar ao fim. Deus se levanta para vindicar e para tirar o seu povo do cativeiro e agora colocar eles em uma situação que indica aí uma espécie de exaltação. É um versículo que nós encontramos inclusive no Novo Testamento, né? Que todo mundo gosta. Os humilhados serão exaltados, né? A gente está torcendo para chegar o dia da exaltação logo, né? Tem gente que é só humilhação, mas um dia a exaltação há de chegar, porque essa é a promessa de Deus. Um dia nos tirar do exílio e colocar coroa nas nossas cabeças, nós vamos ver isso melhor adiante. Hoje, infelizmente, o que nós conhecemos dentro do evangelicalismo atual é a famosa, famigerada e até triste teologia da prosperidade, que usa passagens como essa, de homens ou filhos de Deus sendo coroados, para dizer que nós estaríamos livres de tribulação, ou livres de sofrimento, que a vida do cristão é apenas exaltação, apenas as coisas darem certo, né? Você é filho do rei, então você tem coroa sobre a sua cabeça, isso indica de que de alguma maneira você não vai passar por momentos difíceis. Na verdade, não é o que aconteceu com o povo de Israel. O período do cativeiro é um momento real, que acontece na vida de todo filho de Deus, né? Até mesmo o próprio Jesus Cristo passou por momentos de muita opressão nas mãos dos seus adversários, até que Deus o exaltasse e colocasse o seu nome acima de todo o nome que se nomeia. No entanto, e é isso que eu quero que os irmãos gravem nesse primeiro bloco, há promessas de exaltação final para o povo de Deus diante dos seus inimigos, né? Nós temos visto que Deus prometeu que um dia destruiria todos os seus inimigos e exaltaria os seus filhos diante dos seus adversários. E isso deve ser consolador para nós, irmãos. Porque eu não sei vocês, mas às vezes eu olho ao redor diante da situação que nós vivemos, e a situação parece ser bastante pejorativa e depreciativa, dá até medo às vezes. Falo, para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? As situações das mais diversas parece que estão indo de mal a pior. Crianças estão sendo mortas no ventre das suas mães. Nós vemos a violência aumentando. Nós vemos a prostituição aumentando, a imoralidade aumentando, a mentira e tantas outras coisas parece que estão indo de mal a pior. E nós pensamos assim, se Jesus foi estabelecido com poder e glória no seu trono, por que as coisas estão desse jeito? Por que as coisas permanecem desse jeito? Se Cristo é rei. Passagens como essa nos mostram de que um dia, tudo isso há de terminar. Tudo isso há de acabar. Há promessas na Bíblia que eu poderia parar aqui o sermão e só pregar sobre isso, né? De que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Promessas nas Escrituras de que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E de que coroas serão colocadas na nossa cabeça. E que lá, nesse lugar, na nova criação, o leão pastará com o cordeiro. Leão que come carne, pastará com o cordeiro. E a criança, o Heitor, vai conseguir colocar a mãozinha na toca da áspide e pegar a cobra pelo pescoço. E a serpente não vai fazer mal nenhum para ele, porque não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro.
uma coroa será colocada sobre as nossas cabeças. Meus irmãos, Deus chama pessoas ainda nessa condição de exílio para participar desse processo. Nós podemos contribuir. Esses homens que vieram do cativeiro estavam contribuindo para o avanço do reino de Deus, e Deus quer usar a sua vida nesse processo também. O nosso segundo bloco vai do verso 12 ao verso 14, e aqui talvez seja a parte mais difícil do nosso sermão. Josué, depois de ser coroado, como nós vimos aqui, ele é agora nomeado, versos 12 ao verso 14. E o bloco se inicia no verso 12 com a ordem para Zacarias se dirigir especialmente agora ao sumo sacerdote Josué. Aparece aí mais uma vez a expressão Senhor dos Exércitos, que é presente no livro, né? É usado aqui novamente. E o que acontece aqui, meus irmãos, é que um nome especial é dado ao sumo sacerdote Josué. Ele é chamado de Renovo. Que nome estranho, né? Você será chamado de Renovo. Algumas coisas precisam ser pontuadas e ditas aqui para a gente caminhar. Primeiro, a palavra no hebraico aqui, tsemach, significa renovo, significa broto, o rebento, uma espécie de raiz em crescimento. Josué está sendo chamado aqui de broto, de uma raiz em crescimento. Uma segunda consideração é que essa palavra, renovo, aparece em outras passagens do Antigo Testamento, especialmente em 2 profetas que são aí denominados como profetas messiânicos também, como Isaías e Jeremias. Isaías 4:2, 11:1, 53:2, Jeremias 23:5, 33:15. Parece que já havia uma certa expectativa, tanto Isaías, preste atenção, tanto Isaías como Jeremias são profetas pré-exílicos, que profetizaram, inclusive, que se Israel não se convertesse, eles seriam levados cativos. E nessas profecias já aparecia uma figura chamada renovo, como estou citando para os irmãos aqui. Então, isso significa que já havia na expectativa judaica a esperança de que apareceria um homem cujo nome seria Renovo. E agora nós estamos vendo aqueles que voltam do cativeiro completamente devastados, desanimados, desestimulados, presenciando o profeta Zacarias colocando uma coroa na cabeça do sumo sacerdote Josué, que já era um ato subversivo, como diz para os irmãos, e falando assim para ele: a partir de agora o seu nome será chamado Renovo. Possivelmente eles já fizeram um apontamento. Isaías falou sobre isso. Jeremias falou sobre isso. Está se cumprindo a palavra dos profetas aqui. Em terceiro lugar, esse renovo aqui, nós estamos percebendo, ele está diretamente, intrinsecamente ligado à reconstrução do templo. E dentro da teologia judaica, o responsável pela restauração do templo sempre foi uma figura real. Quem estava responsável para reconstruir o templo sempre foi uma figura real. Por exemplo, Davi, o primeiro, a desejar construir o templo foi o rei Davi. Depois o seu filho Salomão, que foi quem de fato construiu o primeiro templo de Israel. Depois dele, por exemplo, Ezequias, que restaurou o templo do Senhor. Josias também, que purificou o templo do Senhor. E até mesmo no Novo Testamento, um homem chamado Herodes, que era de uma linhagem idumeia, que se fez judeu e assumiu o reinado de Israel para poder reconstruir o templo. Então, todas as vezes que falava de reconstrução do templo, quem estava ligado de maneira direta era um rei, e não um sacerdote. Por isso que colocar uma coroa na cabeça de Josué, já de alguma maneira ligava ele à reconstrução do templo, de uma maneira bastante estranha, mas de bastante interessante, como nós estamos vendo aqui. E em quarto lugar, obviamente aqui, como eu já apontei para os irmãos, se tratava do Messias. O que significava para Israel uma mensagem de esperança. Porque o que eles estavam aguardando, a maior expectativa do povo de Israel, era o aparecimento do Messias. O Messias era o Salvador. Irmãos, todos nós temos a esperança de que um herói há de vir nos salvar, não é isso? Todos nós temos essa esperança. Quando nós assistimos o Superman, por exemplo, não que eu goste do Superman, mas quando nós assistimos o Superman ele reflete um anseio de toda a humanidade. Alguém que vem de fora, que entende as nossas necessidades e que vem para nos salvar de quem nós somos e das nossas misérias. Israel sempre esperou alguém que viria da descendência de Davi e que assentaria no trono e que salvaria Israel dos seus opressores. E agora eles estão contemplando essas promessas começarem a se cumprir
com a edificação do templo novamente e Israel voltando para a terra. O verso 13 é o coração desse segundo bloco. Acompanha aí, meus irmãos. O texto diz que essa figura simbolizada pelo sumo sacerdote, ele uniria os dois ofícios. Irmãos, isso aqui, eu espero que os irmãos estejam caminhando comigo, mas isso aqui é de saltar o coração do peito. Isso aqui é de suspirar. Apesar de o que está acontecendo aqui, caminhem comigo, não ser algo comum, ver o sumo sacerdote ser coroado, parece não ser algo tão estranho para os judeus, né? Pelo menos aqueles que de alguma maneira conheciam profundamente a Torá. Abra sua Bíblia comigo aí, em Hebreus capítulo 7. Vide aí o autor aos Hebreus, né? Há um momento na carta aos Hebreus em que o autor aos Hebreus, ele se propõe a responder a seguinte pergunta. Havia toda uma formalidade como Israel deveria apresentar os seus sacrifícios. Meus irmãos, qual era a tribo da nação de Israel que estava responsabilizada para oferecer sacrifícios e para cuidar da parte litúrgica do culto em Israel? Qual tribo era? A tribo de Levi. Então, Jesus vem e oferece um sacrifício para Deus, na qual, dentro da teologia do Novo Testamento, se entende e supõe que foi um sacrifício perfeito e aceito por Deus. A pergunta que nós devemos fazer, e foi feita pelos primeiros discípulos, é: como Jesus, que não era da tribo de Levi, Jesus era descendente de quem? De Judá. Como um descendente de Judá poderia oferecer um sacrifício e ainda assim Deus aceitar esse sacrifício? Sendo que a ordem legal, a ordem da lei de Moisés era que para que quem oferecesse sacrifício devia ser da tribo de Levi. Como se resolve esse problema? Temos uma tensão aqui. Jesus não pode oferecer um sacrifício. Ele é da tribo de Judá. Ele não é o Messias. Ele não é alguém cujo seu sacrifício foi aceito. Dessa maneira, descarta-se Jesus como alguém que ofereceu o seu corpo como sacrifício. O autor aos Hebreus, que era um mestre brilhante, um artesão, uma espécie de artista da exegese judaica, ele faz uma coisa brilhante, irmãos, aqui. Brilhante o argumento do autor aos Hebreus. Eu quero que os irmãos caminhem comigo. Veja o que diz o verso 1 do capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era o quê? Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Quem era o grande patriarca dos judeus? Abraão, o maior de todos os judeus, vamos assim dizer. Abraão deu dízimos para este rei sacerdote. Irmãos. Oh meu Deus. Da onde surgiu este homem? Ele era rei de Salém? A palavrinha Salém lembra alguma coisa para vocês? Rei de Salém, mas nem existia Jerusalém. Jerusalém foi nomeada por Davi muitos anos depois. E Abraão, antes da nação de Judá ou nação de Israel ser fundada, está dando dízimos para este homem, que já nutria em si dois ofícios, rei e sacerdote. Agora, caminhe com o texto. Verso 2, a quem Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente, é por interpretação, rei de justiça. Melquisedeque é a junção de duas palavrinhas, Melech e Tzadik, rei de justiça. Por isso ele diz aqui, rei de justiça. E depois também, rei de Salém, que é rei de paz. A palavra Salém é paz no hebraico. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimos dos espojos. E os que dentre os filhos de Levi
recebem um sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, irmãos, sem contradição alguma, o maior é abençoado pelo maior. Irmãos, o que está acontecendo aqui é algo extremamente maravilhoso. A resposta para a pergunta, como Jesus teve o seu sacrifício aceito por Deus, está nisso aqui. No fato de que existia na história de Israel, paralelamente, uma outra ordem sacerdotal que sempre esteve vigente na história da redenção. Antes, inclusive, até de Abraão e de Levi existirem. Esse tipo de fusão, rei e sacerdote, atenção aqui, meus irmãos, estava inclusive presente em Davi. Davi fez uma tenda para Deus que não tinha divisões como a tenda do tabernáculo de Moisés. Quando Davi traz a arca para Jerusalém, de vez levar para o tabernáculo que estava em Gibeão, Davi leva a arca para Jerusalém, faz uma tenda para Deus, e essa tenda não tinha divisões nenhuma. Há passagens na Escritura que indicam, inclusive, Davi vestindo uma estola sacerdotal. E Deus não briga com Davi. Deus simplesmente aceita os sacrifícios que eram feitos por Davi, mesmo não sendo ele da linhagem de Levi. Por quê? Nós lemos aqui no Salmo 110. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que detém em si os dois ofícios, rei e sacerdote. Já era apontado, inclusive, na antiga aliança, por exemplo, no reinado de Davi. Havia uma ordem sacerdotal paralela à ordem levítica, como nós estamos aprendendo aqui. De quem nós estamos falando, meus irmãos? De quem nós estamos falando? De Jesus, como o próprio autor aos Hebreus aí argumenta. Mas o texto no verso 14, nesse segundo bloco, indica que as pessoas que vieram do exílio, de alguma maneira, também seriam coroadas. Essas pessoas também receberiam coroas, além do sumo sacerdote Josué. E aqui nós vemos um apontamento de que Cristo é rei, ele passou a reinar e consubstanciar em si esses dois ofícios, mas de alguma maneira os seus súditos também serão coroados. Há promessas de que nós receberemos coroas, por exemplo, 2 Timóteo 2:12. Se perseverarmos com ele, também reinaremos com ele. Apocalipse 5:10, e para o nosso Deus, ele nos fez reis e sacerdotes, e nós, reinaremos sobre a terra. Apocalipse 24, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 26, bem-aventurado santo, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 22:5, e reinarão pelos séculos dos séculos. Há uma promessa de que nós também reinaremos com Cristo, o Messias, agora que ele foi coroado. Irmãos, essa profecia, obviamente, indica aí, aponta para Jesus Cristo como o renovo. Jesus é quem edifica o templo. Nós, como igreja, nós somos o templo de Deus. O apóstolo Paulo diz isso no Novo Testamento. Nós somos pedras vivas de um templo que é a habitação desse rei sacerdote que está construindo aí o seu templo, que é a igreja. Em segundo lugar, ele é rei, mas ele também é sacerdote. Jesus é apresentado no Novo Testamento como aquele que intercede por seu povo. O sacerdote era aquele que mediava o povo de Israel e Deus. Ele intercedia nessa relação religiosa. E Jesus também intercede por nós. Um autor chamado Robert McCheyne diz o seguinte: se eu pudesse ouvir Cristo orando por mim na sala ao lado, eu não teria medo de 1 milhão de inimigos. No entanto, a distância não faz diferença. Ele está intercedendo por mim. Jesus intercede para o seu povo. Ele é rei e também é sacerdote. E por fim, irmãos, verso 15, Josué, aí o último versículo que nós estamos estudando, Josué, ele é auxiliado. Está no verso 15.
E nós aprendemos aí, no versículo 15, o profeta Zacarias inicia falando de povos de longe que virão ajudar na edificação do templo. Isso confirmará que Deus de fato enviou o profeta. Ele diz isso: vocês saberão que Deus me enviou a vós, pelo fato de essas pessoas vierem contribuir com a edificação do templo. A pergunta que nós devemos fazer aí é: quem são estes que viriam de longe para auxiliar Israel na reconstrução do templo? Existem duas possibilidades. A primeira delas seria os judeus que ainda não haviam voltado do exílio. Nós podemos presumir aqui que não todos os judeus ainda haviam retornado, haviam muitos judeus para voltar, então os que estão longe, os dispersos, seriam agora reunidos para trabalhar e auxiliar na reconstrução do templo. E uma segunda possibilidade são os gentios. Os gentios que de alguma maneira seriam simpatizantes da fé judaica. E na minha humilde opinião, a segunda opção parece bastante coerente com a teologia de Zacarias, por algumas razões. Isso já aconteceu na história de Israel. Quando Salomão foi construir o templo, muitos gentios participaram da reconstrução do templo, inclusive reis. O rei de Tiro, por exemplo, Irão, ajudou muito enviando pertences, bens, para Salomão conseguir reconstruir o templo de Deus. Uma outra opção é que se encaixa com a promessa feita ao patriarca Abraão, quando diz que em ti serão benditas todas as nações da terra. Os gentios, de alguma maneira, também contribuiriam, no sentido profético, com a reconstrução do templo de Deus e com a restauração do culto a Deus. Em terceiro lugar, seria o cumprimento das profecias de que Israel, de alguma maneira, seria luz para as nações. As nações também participariam das bênçãos de Deus que foram dadas inicialmente para o povo de Israel. Em quarto lugar, segue também o fluxo da teologia de Zacarias. Há textos em Zacarias, irmãos, que nós veremos nas exposições posteriores, que dizem que os judeus, os gentios, melhor dizendo, se agarrariam naquele dia nas orlas das vestes de um judeu. E diriam assim: por favor, leva a gente para cultuar a Deus com vocês. Vai chegar esse dia em que os gentios vão se agarrar nas orlas das vestes de um judeu e falar assim: por favor, deixa a gente cultuar o Deus de vocês também. Então segue o fluxo da teologia de Zacarias. E em último lugar, essa também é a teologia de Paulo e do autor aos Hebreus, de que os gentios, por isso que eu falei para vocês, nós somos participantes diretamente dessas promessas feitas a Israel. O rei Messias não é rei Messias apenas da nação de Israel. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eu me lembro, irmãos, como eu me lembro. Parece que eu estou vendo aqui Pedro super triste, porque Jesus está subindo aos céus. Eu vou. E Pedro está chateado. Mas o Senhor prometeu que o Senhor sentaria no trono. Quantas vezes Jesus disse assim: vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E os discípulos: taca-lhe pau, Jesus, eita que vai chegar esse dia, agora o Messias está aqui. E Jesus multiplica pães, multiplica peixes, anda sobre as águas, dá ordem para o mar, dá ordem para o vento, e todo mundo esperando agora ele vai sentar no templo. Chegou o rei Messias, o renovo. Jesus vai para a cruz, morre. Quando ele ressuscita, a esperança é renovada. E Jesus vai embora. Aí Pedro fala assim: Senhor, uma última pergunta. Uma última pergunta, se é que o Senhor me autoriza. Quando o Senhor virá e restaurará o reino a Israel? Quando acontecerão essas coisas? Nós estamos esperando as profecias. E Jesus diz assim: Pedro, não cabe a vocês saberem os tempos ou estações pelo qual Deus, o Pai, pelo seu próprio poder, estabeleceu. Antes, ficar em Jerusalém. Ô glória! Ô glória! Até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo descerá sobre vós. E vocês serão testemunhas. Começando por Jerusalém. E depois, por toda a Judéia. E depois, por Samaria. Até os confins da terra. A mensagem do rei Messias um dia bateu na porta do seu coração.
o rei que intercede pelo seu povo. Não apenas rei de Israel, mas o rei agora de todo o mundo. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Disse o Senhor a meu Senhor: eu colocarei todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Cristo, como diz o apóstolo Paulo no belo cântico de Filipenses capítulo 2, Deus o exaltou de tal maneira que deu um nome que está acima de todo nome que se nomeia, a qual diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Rei e Senhor para a glória de Deus, o nosso Pai. No entanto, há uma condição aqui, terminando aqui o sermão, há uma condição. Se ouvirdes diligentemente a minha voz. Irmãos, aqui está a condicional para o povo de Israel. Deus tem expectativas quanto à obediência do seu povo. Ninguém tem dúvidas aqui de que Jesus é o sacerdote perfeito. E que Ele é o rei, como nós ouvimos aqui, de todo o universo. A pergunta que nós devemos fazer aqui é se Cristo reina na sua vida. Estava falando para os irmãos hoje na escola dominical. Se Cristo é rei, Ele tem governo sobre tudo. Um rei dizia quem vivia e quem morria. Um rei dizia o número de impostos que o povo deveria pagar e nomeava os seus governadores, os seus principados. Um rei, aceite os irmãos ou não, simplesmente faz aquilo que ele quer. E a pergunta que nós devemos fazer aqui é: Cristo reina sobre a sua vida? Ele é rei sobre a sua vida? Pergunte para você mesmo. Se Cristo é rei sobre a sua vida, então ele precisa haver mudança no seu coração. Na maneira como você fala, na maneira como você se comporta, na maneira como você age na sua vida cristã. E para concluir aqui, meus irmãos, esse bloco, eu quero chamar a atenção dos irmãos de maneira muito especial para o que eu vou falar aqui agora. E aí eu já encerro. Esse último bloco nos ensina a olhar para a nação de Israel de uma maneira muito especial, muito particular. Nós temos visto, que Israel está lá em constante guerra. E depois, numa ocasião mais oportuna, se os irmãos tiverem interesse, eu posso indicar muita literatura para os irmãos nessa área. Mas nós temos visto, na verdade, no decorrer da história, a nação de Israel passar por muitas perseguições, muito preconceito e muita dificuldade. Inclusive, há orientações nas Escrituras que nós devemos orar pela nação de Israel e pela paz em Jerusalém. Pela paz em Jerusalém. E muitas vezes nós falhamos como participante das promessas feitas à nação de Israel. E o que nós devemos entender aqui é que a nossa religião, a religião cristã, ela é uma religião judaica. Ela é uma religião judaica. O Messias, que um dia governará o mundo e reinará sobre todo o cosmos, ele é um judeu. Ele é um judeu. Então nós não devemos cultivar ódio aos judeus, mas devemos orar para que Deus os salve, como nos salvou também. O apóstolo Paulo, em várias passagens, por exemplo, em Romanos 3, do 1 ao 4, ele responde a seguinte pergunta: há vantagem em ser judeu? Há vantagem na circuncisão? Paulo diz: muita! Muita! Porque Deus se revelou a eles primeiramente. Em segundo lugar, capítulo 9, do 1 ao 5 em Romanos. A eles, os judeus, pertence a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, os patriarcas. Alguém tem um patriarca na família aí? Não, os patriarcas eram judeus. E até mesmo o próprio Cristo descende dos judeus. Romanos capítulo 11, do verso 1 ao 5, ele diz que Deus conservou um remanescente judeu. A primeira igreja foi formada por quem? Por judeus. Então, a nossa religião, ela é judaica. Nós não somos os artistas principais dessa história. Nós somos, teologicamente falando, coadjuvantes desta relação. Inclusive o apóstolo Paulo, e eu encerro por aqui, nos alerta de uma maneira muito severa. Eu desafio os irmãos a lerem Romanos capítulo 11 depois. Ele diz assim: olha, cuidado! Cuidado com a vida de vocês e com orgulho. Porque se Deus cortou da oliveira verdadeira
os ramos que forem frutíferos, falando dos judeus, ele pode muito bem cortar vocês que são oliveira brava. E que forem enxertados na oliveira verdadeira. E é muito mais fácil para Deus enxertar a oliveira que já é da própria natureza da oliveira verdadeira, do que vocês que são ramos bravos. Então, ó, nós não somos a última bolachinha do pacote nessa relação, meus irmãos. Nós devemos ter muita humildade, não é verdade? Como nós nos relacionamos com Deus e também em agradecermos a Deus pelo povo de Israel e orarmos para que Deus salve por intermédio do Messias. O Messias é um judeu e foi enviado para eles. Então, quando os irmãos verem Israel passar por essas situações, nós devemos orar. Orar muito. Não torcer, como disse o Bruno uma vez na aula de escola dominical, nunca torcer por Golias, viu? Sempre torcer para Davi. Para que Davi vença essas batalhas e seja abençoado por Deus. Jesus é rei sobre a sua vida? Deixe Jesus reinar na sua vida. Que Deus nos abençoe.